que a gente tem trabalhado para tentar fazer com que a nossa energia, a energia que a gente está gerando, não está tornando quem é vulnerável ainda mais vulnerável. A gente pode pensar isso a nível de território, mas a gente pode pensar isso de forma um pouco mais ampliada. Nas ações que a gente toma, o quanto que ela tem impactado comunidades de uma quantidade maior de pessoas. Olá! Hoje vamos conversar sobre a energia que empodera comunidades no Brasil com Sandro Ramos, da Atlas Renewable Energy. Vamos falar sobre as iniciativas da Atlas para envolver as pessoas que vivem ao redor dos parques de energia renovável e como essas ações ajudam a promover o desenvolvimento inclusivo. Bom, eu acho que a gente pode começar com você contando sobre o seu trabalho na Atlas e a sua experiência com as comunidades no Brasil. Perfeito. Primeiro, dando um contexto muito rápido, a Atlas é uma empresa que desenvolve, constrói e opera empreendimentos de energia renovável. No Brasil, nós temos empreendimentos de operação que são empreendimentos solares, mas dentre os empreendimentos que a gente estuda não estão só esses solares, tem solares e eólicos. A Atlas tem no seu DNA, em todas as fases de projeto, uma variável de social muito forte. Então, nós centralizamos esse tema para que ele permeie todo o ciclo de vida dos projetos, começando ali no desenvolvimento, um respeito enorme enquanto está implementando o projeto da sua construção e assim também depois na sua operação. Eu estou na Atlas há pouco mais de um ano, mas trabalho no setor elétrico há mais de 10, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalho hoje na empresa que tem a melhor abordagem social de todas as empresas que eu trabalhei. Claro, todas elas tiveram um interesse muito grande de respeitar o território onde a gente é inserido, mas eu tenho aqui a minha opinião pessoal que a Atlas consegue fazer isso com um resultado muito maior, muito melhor. Fala um pouco sobre essa abordagem social que você mencionou, né? Isso significa você ter ali as comunidades participando mais dos projetos, trabalhando neles, ou tem outro tipo de iniciativa que envolve quem está ali ao redor dos projetos? Eu vou começar falando primeiro da concepção dos projetos, que eu acho que um projeto bem concebido, ele vai ter uma história de vida muito melhor. No contexto brasileiro, a maioria das empresas elas se orientariam para executar projetos orientados principalmente pelas questões legais vigentes, nacionais. Então ela segue com um processo de licenciamento que tem seu rito de análise de impacto, tem seu rito de análise de áreas de influência e definir medidas de mitigação. O que a Atlas ela já percebeu e que inclusive ela tenta disseminar nos fóruns que ela participa é que ter somente esse olhar é pouco. Não é o suficiente para a gente ter devida abordagem, em especial abordagem social. O que a Atlas faz para então fazer diferente? Ela se associa aos melhores padrões internacionais para orientar os seus estudos de concepção de projetos com base nesses padrões internacionais. Então, a gente, logo de início, define áreas de exclusão onde projetos devem ser implementados, mapeamento muito preliminar das partes interessadas, das comunidades, a sua característica de vida, se são comunidades rurais, se são comunidades que têm práticas tradicionais. Fazemos mapeamentos relacionados a legislação de direitos humanos ou eventuais impactos em direitos humanos que podem acontecer naqueles territórios. A gente estabelece um mecanismo de escuta, de ouvidoria, já nessa etapa de projeto, já na etapa de concepção, de desenvolvimento. O que a Atlas pretende fazer para garantir essa melhor relação já na concepção é elevar o padrão do estudo, é conseguir entender o território de forma muito mais profunda, muito além do que simplesmente exigiria no processo de licenciamento ambiental comum. E com isso a gente consegue perceber que os projetos eles são executados e são operados de uma forma muito mais saudável, muito mais respeitosa, com a melhor relação com o entorno. Entendi. Então quer dizer que vocês vão elaborar ali as ações sociais depois desse processo de escuta e ela vai ser diferente em cada região que vocês estiverem atuando para enquadrar melhor com a realidade social, é isso? Certamente. Todo o território é diferente. Ele já seria diferente porque ele tem pessoas diferentes, mas não é nem só isso. Ele tem pessoas diferentes, em locais diferentes, com estilos de vida diferentes, e a gente precisa entender isso,
com base em todos os especialistas sociais que nós temos, entender, delimitar ali quais são as medidas que precisam ser tomadas para respeitar esse estilo de vida, respeitar essas pessoas e então estabelecer o projeto. Essa é justamente a ideia. Perfeito. Então dá para a gente dizer também que assim, um projeto de energia não é só um projeto de energia, né? Existe uma relação ali da energia com a comunidade. Como que se dá esse processo? Com certeza. A implementação de um projeto que a gente chama de geração centralizada, ele é um projeto de infraestrutura grande. O que a gente enxerga como oportunidade é que, já que nós somos um empreendimento de energia renovável, a gente tenta potencializar o conhecimento dessa energia renovável para o entorno que a gente está estabelecido. Então, o que a gente busca fazer? Todas as nossas ações relacionadas à educação ambiental, à comunicação, à explicação do que o empreendimento já traz a veia do que é a energia renovável. É uma oportunidade muito grande que a gente tem, inclusive, em levar essa informação de qualidade para as pessoas. Afinal, do que se trata a energia renovável? Por que de fato ela é melhor? Por que eu chamo ela de energia verde ou energia limpa? A gente tem uma grande oportunidade de disseminar esse conhecimento, dado que a gente se insere nesse território. Em alguns casos, a gente tem a oportunidade ainda de levar a energia renovável fisicamente para essas pessoas. Veja, a gente tem uma geração centralizada de energia solar em determinado local. Mas e aquela comunidade que está ali do lado? Ela poderia ter algum tipo de sistema de geração solar, mesmo pequeno, para abastecer alguma prática daquela comunidade, seja um bombeamento, seja o abastecimento elétrico de uma sede comunitária, seja uma escola que esteja localizada naquela comunidade. Então, a gente enxerga essas oportunidades e tenta estabelecer e levar a energia renovável de verdade, aquele elétron para aquelas pessoas, assim como a gente tem na nossa planta. Isso acontece só ali no começo, ou a proposta é que essas iniciativas elas continuem mesmo depois de passar da fase, né, de construção do parque? Qual é o tempo de vida desses projetos? Olha, eu posso dizer aqui brincando que a regra é não ter regra. Porém, é natural que isso aconteça geralmente próximo da fase de obra do empreendimento, porque é a fase de maior interação da comunidade com aquele empreendimento. É a hora que aquilo ali é uma novidade, é a hora que tem mais gente passando, é a hora que aquele assunto ele é mais falado. Então, é natural que ele aconteça naquele período ali, que é o período de construção. O que para a gente garantir que ele aconteça no período de construção também seria um desafio, porque comumente essas obras elas não são muito longas, elas duram 1 ano e meio, em média. Então você conversar, estabelecer, implementar e colocar operando um sisteminha, como por um exemplo, né, de projeto social, um sisteminha desse em alguma comunidade, você conseguir estabelecer toda essa conversa e a forma de fazer em 1 ano e meio é desafiador. Então, a regra é não ter regra. O mais importante é que isso faça sentido para quem vai receber aquilo. Tá? Então, aonde que a gente vai implementar, como que a gente vai implementar, em quanto tempo, em que fase, tem que fazer sentido para quem está recebendo. Isso é o que a gente busca. Então, vou mudar a pergunta. Dá para continuar envolvendo a comunidade mesmo depois do início das obras? Dá para continuar mantendo a comunidade envolvida na fase de operação e mesmo depois? Dá e a gente faz. A gente enxerga que é uma boa forma de manter o convívio, um bom convívio. Quando a gente estabelece um empreendimento próximo de uma comunidade, ou que seja um pouco distante, mas que passe por ela, é a mesma coisa que você ter um vizinho novo. As medidas que a gente tomar são medidas que eu tomaria se eu tivesse justamente com um vizinho novo. Então a gente tem várias práticas relacionadas à visita à planta, por exemplo, ações relacionadas a ações de STEM. STEM é Science, Technology, Engineering e Mathematics, que são ações de educação ambiental voltadas a meninas para as áreas de ciências. Isso está orientado muito fortemente a uma política de diversidade e inclusão que a Atlas tem. Então, assim, respondendo para você diretamente, sim, a fase de operação é uma grande oportunidade
da gente manter o convívio e a inter-relação desse empreendimento de energia renovável com a comunidade. Eu fiquei curiosa, como é que é essa ação com as meninas? A Atlas tem um programa, que é o nosso programa carro-chefe, relacionado às questões sociais, que é o programa que nós chamamos de Somos Parte da BM Energia. Esse programa ele tem por eixo principal capacitar e contratar mulheres para trabalhar nos empreendimentos da Atlas. Já que os momentos que a gente tem maiores contratações são implementação e operação, esse programa é focado nessa fase. Ele tem diversos eixos. Ele tem, primeiro, um eixo de entendimento, de diagnóstico, de que tipo de programas similares existe naquela região. Se eu tenho uma outra empresa próxima que tem alguma ação de diversidade e inclusão voltada a mulheres, com certeza o meu programa vai competir com aquele programa. Então é importante eu entender o que há para eu ser complementar, para eu ter sinergia. Nós definimos, junto com o cronograma de execução de obras, quais são os treinamentos que essas mulheres precisam receber. O que a gente tem de contratação nas nossas obras? Contratações relacionadas à montagem de módulos, à montagem eletromecânica, atividades relacionadas à construção civil. Então, nós enxergamos as etapas da nossa obra, quando que cada área dessa precisará ter profissionais a serem contratados, e a gente focaliza os cursos para mulheres para que elas estejam disponíveis justamente naquele momento. Tá? E isso ao longo de toda a obra, até lá a fase de comissionamento, a fase de energização do empreendimento. Nós temos números muito bacanas, que eu tenho muito orgulho de falar, do programa Somos Parte da BM Energia. A gente já levou esse treinamento e contratação para mais de 1.000 mulheres Brasil afora. A gente está falando de dar força, dar poder, dar capacidade de tomada de decisão para mulheres num nível absurdo. Historicamente, empreendimentos que têm construção associada têm aí na casa de 2% de mulheres nas atividades de frente de serviço. A Atlas tem uma meta mínima de 15% e ela já bateu 22%. Então a gente está falando de números que são números maravilhosos. E o programa ele é um programa que ele tem muitos frutos e ele tem resultados muito bons. Além disso, nós temos os programas associados à STEM, que são as meninas na ciência. Então a gente está focando ali as mulheres que já estão em idade de trabalho, que precisam de formação e oportunidade. A gente dá essa formação, essa oportunidade. E a gente está falando das meninas. Lá na frente pode ter uma opinião muito distinta de que tipo de carreira ela quer ter. Então a gente busca dar para as meninas que estão nesse território essa visão já de novas, de crianças e adolescentes. E o STEM ele está fortemente apoiado em mais de uma semana de atividades, passando informações de mulheres que anteriormente fizeram aquilo. Óbvio que nós não somos forçadas a executar uma atividade A ou B, ou que elas precisam seguir aquela carreira, mas simplesmente que elas podem seguir aquela carreira. Que mulheres fizeram isso antes e que existem empresas hoje, existem políticas hoje que são voltadas a garantir essa possibilidade. Tá? E para o programa Meninas na Ciência, a gente tem uma etapa que é obrigatória do programa, que é justamente a visita das meninas à nossa planta. Em obra, claro, com todos os cuidados de segurança do trabalho, etc. Nós implementamos isso numa obra nossa em Paracatu, há poucos meses atrás, e o retorno que nós tivemos em relação ao programa já estava maravilhoso com as meninas, mas foi absurdamente bacana junto aos trabalhadores. A gente enxergou em como que aqueles trabalhadores, homens e mulheres, claro, como eles se interessaram em mostrar qual era o serviço para aquelas meninas. A gente enxergou uma motivação muito grande dos homens em apresentar e automaticamente as meninas viam as mulheres fazendo aquelas atividades também. A gente tem muito orgulho e por isso que a gente estabelece esse programa com o carro-chefe, executamos em todas as nossas operações, todas as nossas obras, Brasil e fora do Brasil. Legal você falar dessa procura e desse retorno que vocês tiveram, porque as agências internacionais, elas mostram, né, que vai crescer o número de empregos na área de renováveis, mas ao mesmo tempo são áreas que são muito dominadas pelos homens e justamente tem ali um problema de base que é nas faculdades de engenharia, essa área técnica, e que precisa de um incentivo e trazer essas referências, como você falou, né, de olha, tem mulheres que estão fazendo isso também e
para as meninas se espelharem. Além desse exemplo de Paracatu, nos outros lugares onde vocês têm essa iniciativa, vocês sentem também que existe essa motivação, ou vocês ainda têm alguma dificuldade para atrair esse público? Existe dificuldade, sim. Existe uma dificuldade que é uma dificuldade cultural. A Atlas, ela contrata uma empreiteira que vai executar a sua obra principal. Tá? Se a nossa obra ela tem uma meta de 15% de mulheres nas nossas atividades construtivas, você concorda comigo que essa meta é a meta dele? Eu estou obrigando a esse contratado que está fazendo a minha obra ter esse quadro, ter 15%. Quase todas as vezes, quando a gente estabelece essa meta, a primeira coisa que eu escuto é, não dá. Então, o primeiro trabalho é um trabalho de convencimento. E é muito bacana a gente perceber, nós já temos parceiros nossos que trabalharam em 3, 4 obras e que na terceira, na quarta obra ele praticamente já está fazendo automático. Mas ele leva o mesmo programa para as outras obras que não sejam Atlas, tá? Mas isso é, claro, uma jornada de aprendizado. É só você sair um pouquinho da sua zona de conforto e passar a entender como que isso pode funcionar. E também tem uma dificuldade da realidade local. Também é inevitável, quando a gente tem uma divulgação do programa inicialmente, que tem uma resistência, não vai dar. A gente está falando de uma realidade de muitas mulheres que têm filhos e elas cuidam do filho sozinha. Com quem que ela vai deixar o filho para cuidar? Nem sempre tem um suporte. Tanto que já é uma medida do programa ter um apoio para as mulheres que têm filhos, um apoio específico. Porque a gente sabe que isso faz diferença para que ela consiga fazer o curso e depois ser empregada. Então, existe essa dificuldade, mas que é uma dificuldade que acredito que se você raciocinasse sobre a implementação desse programa, você chegaria à conclusão de que elas existem. A parte boa é que nós já sabemos contornar todas essas dificuldades para que o programa seja executado de forma satisfatória. Nós temos percebido resultados muito, muito bacanas. Por ele ser um programa carro-chefe, praticamente todos os eventos que a gente vai, a gente fala sobre quando somos parte da mesma energia. Eu mesmo, ao longo do ano passado, falei sobre o Somos Parte da Mesma Energia em pelo menos uns 4 eventos. Em todos, eu sou abordado, ao final da minha fala, já sem microfones, eu sou abordado por uma mulher que fala assim, se você puder influenciar sua empresa a nunca deixar de fazer isso. Eu sou engenheira e vivi essa dificuldade. Eu tenho uma filha que ela não consegue a oportunidade. A minha mãe queria e nunca teve. Estamos no caminho certo. É isso que a gente tem que continuar a fazer. Então, essas dificuldades que a gente tem no meio do caminho, elas são simplesmente superadas. Bacana. Além do programa com mulheres, vocês têm outras iniciativas, né? Com jovens, com minorias. Pode falar um pouco delas? Temos. Falei com vocês que a gente chega ao território, faz um diagnóstico, entende as necessidades e então a gente estabelece, em conjunto com as pessoas desses territórios, com essas comunidades, que tipo de programa a gente deve fazer. E teve um que nós estamos implementando recentemente, também em Paracatu, que é um programa muito bacana. Ele é chamado ECOAR, Cinema com Pertencimento. Quando nós chegamos em Paracatu, no município de Minas Gerais, nós percebemos que Paracatu ele tem uma tradição audiovisual muito grande, relacionada a cinema, relacionada a documentários, relacionada a jornalismo. Eles têm lá uma fundação que é chamada Fundação Consciência e Arte, que justamente forma muitas pessoas de Paracatu para esse tipo de profissão. E uma coisa que é curiosa é que, geralmente, as pessoas associadas a essa formação em Paracatu são pessoas de origem mais humildes. Além disso, Paracatu tem uma tradição histórica relacionada à comunidade negra, por uma questão histórica de ocupação, etc. Então, nós enxergamos a oportunidade, e na verdade colhemos muitos frutos em relação a isso, de juntar esses dois elementos. Se a gente tivesse condição de contar melhor a história dessa comunidade negra, dessa comunidade vulnerável, marginalizada em Paracatu, por meio do audiovisual, por meio daquilo que aquela cidade já comumente tem. Melhor ainda, se a gente conseguisse fazer com que as pessoas dessa própria comunidade tivessem a condição de contar a sua própria história. O ECOAR é exatamente isso. Nós selecionamos grupos relacionados à comunidade negra
e a comunidade LGBTQIA+, de Paracatu, e demos um treinamento para pelo menos uma pessoa de cada grupo desse, para que eles tivessem todos os elementos relacionados a roteiro, manejo de câmera, tudo, para eles elaborarem documentários contando a própria história. Então a gente tem grupos de capoeira, temos comunidade quilombola, temos comunidade de acolhimento a pessoas LGBTQIA+, etc. Um último elemento muito rápido é também uma visão um pouquinho diferente da que a Atlas tem, que eu acho que é uma visão sensível e necessária. Isso não está relacionado necessariamente à comunidade que está mais próximo do empreendimento, mas é uma comunidade que faz contexto para a área de influência maior, que é o próprio município, o município como todo. Vocês têm algum tipo de mecanismo para coletar os feedbacks, para ver o resultado que está dando essas iniciativas, e se vale a pena continuar, ou se precisa fazer alguma mudança ali no meio do caminho? Como que funciona isso? Esse é um ponto que a gente busca fortalecer muito, mas eu vou ser muito sincero, a gente sempre tem espaço para melhorar. Hoje, o maior desafio da implementação de projetos sociais é você garantir o resultado positivo, conseguir mensurar de fato o resultado que ele teve no final das contas. Nossa melhor forma de gestão do impacto das nossas ações sociais também está no Somos Parte da Mesma Energia. O que a gente tem estabelecido como melhoria e tem implementado? O acompanhamento das mulheres formadas, pelo menos aí ao longo de um ano a 2 anos. Então, não é simplesmente capacitamos, contratamos, demos a oportunidade de trabalho, mas aquela mulher seguiu naquela carreira? Se não, por quê? Porque também nós não temos a ilusão de que, pelo fato dela assim ter trabalhado assim, ela vai continuar a vida inteira. Não existe essa obrigação. Mas fez sentido? Teve um impacto positivo? Hoje, nos programas do Somos Parte da Mesma Energia que a gente tem aplicado, esse acompanhamento ele é muito mais intensivo e a gente tem sim a possibilidade de acompanhar esse indicador desse impacto social positivo. Hoje a gente fala muito de transição justa, né? De garantir que toda essa capacidade renovável que precisa ser instalada, inclua as comunidades, e é justamente isso que esses projetos eles tentam fazer, né? Trazer a comunidade para participar e para se beneficiar também dessa transição. Agora, já caminhando assim para o final da nossa conversa, olhando para o futuro, como que a Atlas enxerga esse movimento de transição justa aqui no Brasil? Justamente há pouquíssimas semanas a gente gastou 2 dias inteiros com a equipe de ESG na Atlas discutindo justamente esse ponto. Tá? Só para quem estiver nos ouvindo, tiver um pouquinho de contexto a mais. Tá? Há pouco tempo, na casa de 2, 3 anos, tem se falado muito do que a gente chama de transição energética, que nada mais é do que você mudar o seu padrão de consumo de combustíveis, de fonte de energia com base em combustível fóssil, para fonte de energia com base em energia renovável, energia limpa. Tá? Hoje é igualmente verdade que na maior parte dos países, na maior parte do nosso planeta, essa energia limpa ela é um pouco mais cara. A gente poderia correr o risco de executar essa transição energética de uma forma muito abrupta, trazer mais vulnerabilidade ainda, porque para quem já vive, porque justamente a gente traria uma maior inacessibilidade à energia. Então, a gente começou a utilizar termo distinto de não só transição energética para o que você está citando aí de transição justa. É uma transição energética que ocorra respeitando principalmente os mais vulneráveis. Então, observando mudança climática, sim, observando impacto à biodiversidade, mas observando as pessoas. Tá? A Atlas ela se fez o mesmo questionamento muito recentemente. O que a gente tem feito, como que a gente tem trabalhado para tentar fazer com que a nossa energia, a energia que a gente está gerando, não está tornando quem é vulnerável ainda mais vulnerável? A gente pode pensar isso a nível de território, mas a gente pode pensar isso de forma um pouco mais ampliada, nas ações que a gente toma, o quanto que ela tem impactado comunidades de uma quantidade maior de pessoas. Como a gente tem que buscar endereçar a resposta a essa pergunta, e aqui eu vou deixar também um gostinho de quero mais, porque é algo que não está completamente implementado, mas que a gente quer fazer. Nós nos utilizamos de um novo mote, de uma nova ideia, que é que a nossa energia ela tem que impulsionar
a transformação das pessoas. Então, o que é que a gente quer implementar nos nossos projetos? Isso que a gente tem feito de enxergar um diagnóstico, em tentar levar uma energia solar, uma energia renovável para uma comunidade próxima, ela precisa ser mais inteligente, mais antecipada e mais forte. E ela tem que ser basicamente obrigatória. Então a gente tem que conseguir levar aquele acesso, aquela energia renovável para a comunidade que está do meu lado. Isso acontece 100% dos territórios que a Atlas está próximo? Não, já acontece na maior parte deles. Mas a gente enxerga que para a gente favorecer a transição energética justa, a gente tem que conseguir fazer isso de forma mais forte. Energizar para transformar. Essa é a nossa ideia. Perfeito. Agora a gente pode fazer uma mensagem final. O que você gostaria de deixar de recado para fechar essa conversa? Eu queria deixar, na verdade, um recado para quem trabalha com energia renovável no Brasil, mas mundo afora, mas em especial no Brasil, que acaba sendo o campo que eu conheço mais. Eu gostaria de chamar os agentes e essas empresas a sair um pouco da zona de conforto. Sair um pouco da percepção de um impacto restrito a licenciamento ambiental. Sair um pouco do entendimento de que o meio ambiente, o licenciamento ambiental e questões sociais, elas podem ser um entrave ao empreendimento. Eu queria chamar, em especial, esses agentes, essas empresas, para ter uma visão um pouquinho mais holística, um pouquinho mais ampla, e que realmente tenham no teu DNA, no teu checklist, na tua forma de fazer projetos, a percepção do meio ambiente e das questões sociais com uma responsabilidade muito maior. Uma responsabilidade que não depende de uma lei para dizer que você deve fazer ou não, mas simplesmente porque você tem um corpo técnico competente, tem pessoas que sabem o que precisa ser feito e dedicam recursos e projetos sociais ambientais inteligentes para que eles aconteçam, tá? Então, eu gostaria, assim, só deixar, já que eu falei já de tantos projetos bacanas, etc., deixar uma chamada a esses agentes, esses agentes construtores, né, desenvolvedores, chamar a atenção aos financiadores, chamar a atenção a quem está adquirindo essa energia, tá? Que não somente são pessoas físicas, mas, na verdade, na maior parte das vezes, grandes empresas, chamar a atenção que esses projetos elas precisam ter uma veia e um DNA ambiental e social muito maior. E pode fazer isso, é viável fazer isso, e a Atlas está mostrando justamente que é possível.